Restaurando minha família. Israel estava passando pela maior apostasia de sua história. O abandono da verdadeira fé, a adoração de falsos deuses e a destruição do altar do Senhor havia provado que a grande maioria das famílias derrubaram o altar de culto familiar e do coletivo. Já não adorava a Jeová em Israel. Foi nestas condições que Deus chamou Elias para reconstruir o altar do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. O altar é um símbolo da verdadeira adoração e sua reconstrução com as pedras desmoronadas, espalhadas, significa que cada membro da família é chamado a fazer parte do culto e tabernáculo da casa de Cristo. Pedro escreveu à igreja: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O verdadeiro cristão é pedra viva no altar de Deus. Malaquias profetizou que o profeta Elias viria em uma grande missão como o maior de todos os sinais. Eis aqui eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Elias viria, João Batista, a preparar o povo para poder receber a Jesus. As mensagens sempre han sido de decisão e reconstrução e também dirigidos à família. João Batista foi a Herodes e lhe disse: estais quebrando o 7º mandamento e vives com a esposa de teu irmão. De igual maneira, nesta relação tipológica, o primeiro Elias chegou em um momento dramático da história de Israel, quando se requeria uma reforma que também estava relacionada com a família. Ainda que Jezabel vivia um ambiente de total apostasia e rebelião na adoração de Baal, Acabe não se preocupou em unir-se em matrimônio com esta mulher que era inimiga de Deus e de seu povo. Foi então quando Deus chamou Elias para reconstruir a verdadeira religião entre as famílias. As 12 pedras para reconstruir o altar na família. Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. A primeira pedra na reconstrução da família, unidade. E ele disse: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ninguém deve perder sua identidade pessoal na nova relação que se estabelece. Não podes perder de vista nem o autor, nem o modelo, porque quando muda o modelo, muda as bases. E a partir dessas mudanças, o resultado será a desunião. No modelo original da família, encontramos esta unidade na união do primeiro casal, Adão e Eva. E disse o homem:
Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E serão uma só carne. A unidade familiar, portanto, foi construída por Deus desde o princípio. Isso implica que o marido e a mulher, como pai e mãe, serão os primeiros responsáveis de dar forma à unidade familiar e deve atuar como instrumento unificador. Os sinais que se emitem nas relações cotidianas, como as expressões de afeto e amor entre os esposos, são as referências e só Deus pode prover este ambiente fraterno. Recordemos que nossa casa é a primeira escola e a primeira igreja onde Deus começa a atuar em nossa formação como crentes e como cidadãos. Devemos transformar nossa casa em uma casa que sirva ao Senhor. Segunda pedra, responsabilidade. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. No matrimônio, existem 3 sócios, Deus e cada um dos cônjuges. Portanto, somos responsáveis diante do mesmo Criador e diante do outro cônjuge por cada ato realizado na delicada relação matrimonial. Devemos dar conta a Deus. Ele não aprovará nenhuma injustiça ou violação da santidade em si do matrimônio. Esta é nossa responsabilidade. Terceira pedra, paciência. Apocalipse 14, 12. A paciência é a virtude que mantém unidos os casais e alivia o atrito que surge com a vida matrimonial. É através da paciência que uma pessoa pode suportar os grandes problemas e também as pequenas moléstias do dia a dia. Uma pessoa paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pessoa paciente tolera as faltas e os fracassos dos demais e se acalma diante dos contratempos. A família cujos membros amam a Deus e uns aos outros, que não se deixam provocar, são longânimos, pacientes, bondosos. É um símbolo da família mencionada acima. Os membros reconhecem ser parte da companhia do céu. São ensinados pelas leis da mútua dependência a firmar-se no grande cabeça da igreja. A quarta pedra, cortesia. Provérbios 11, 25. A cortesia é uma virtude que abre o caminho à felicidade. Se manifesta nos atos de bondade, amor e cortesia. A cortesia é tratar os demais como gostaríamos que nos tratasse a nós mesmos. A pessoa descobre milhares de pequenas formas de agradar ao outro. Ela não trata os outros de maneira tosca ou grosseira. A cortesia e a bondade são linguagens que os surdos podem ouvir e os mudos podem falar. Os atos diários da vida revelam a medida e a forma de nossa disposição e caráter. Onde quer que falte a religião no lar, a profissão de fé é sem valor. Portanto, não saia dos lábios dos que compõem o círculo familiar palavras grosseiras. A obra da santificação começa no lar. Os que são cristãos em casa serão cristãos na igreja e no mundo. Há muitos que não crescem na graça porque deixam de cultivar a religião no lar.
A menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar, vossa religião será vã. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. Quinta pedra, pureza. Mateus 5:8. A pureza é a essência de um cristianismo transparente e genuíno. O puro de coração não é escravo de suas paixões. Está livre de malícia e pensamentos impuros. Não usa falsidade nem mentiras. É fiel ao seu cônjuge ou sócio com quem fez o voto matrimonial diante do Senhor. Deus tem uma promessa para os puros em Mateus 5:8. Sexta pedra, oração. Romanos 12:1. Toda manhã e tarde, um cordeiro de 1 ano era queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová e sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tardinha eram consideradas sagradas e por toda a nação judaica vieram a ser observadas como um tempo reservado para adoração. Semelhante aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor onde quer que arme sua tenda. Se houver um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa como essa, Jesus gostará de demorar-se. Sétima pedra, prudência. Provérbios 19:11. A prudência é a virtude que dá a conhecer os perigos e evita as dificuldades. A prudência leva as pessoas a atuar com moderação diante de suas responsabilidades e direitos. O melhor sinônimo de prudência é o sentido comum. Isso significa aplicar a sabedoria da maneira correta e no momento adequado. O prudente é sensato e cauteloso. Não se expõe ao perigo. Pensa bem antes de falar e atuar. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar neste círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Nunca devem, nenhum nem outro, permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Não deve jamais marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Tem-se me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. Oitava pedra, compreensão.
Filipenses 1:9. Porque muitos encontram um muro de lamentação no matrimônio, porque não tentam compreender-se. Lute um pelos outros e não um contra os outros. A realidade em milhões de lares hoje em dia são maridos que não entendem as suas esposas, pais que não falam com seus filhos, irmãos em contendas que não se falam durante anos, filhos que não aceitam as determinações de seus pais. São pessoas que, pouco a pouco, ou de repente, decidiram viver sob o mesmo teto, porém, sem cultivar nenhum tipo de relação afetiva ou compromisso com as atividades coletivas. Definitivamente romperam o vínculo familiar e literalmente se separaram. O vínculo familiar, tão importante, parece que já não existe, e o que é pior, a sensação é que é impossível reconstruí-lo. No entanto, isso não é verdade. Estamos treinados para evitar os conflitos a todo custo, pensando que isso é o que mantém a paz. Porém, o que promove e mantém a paz é a resolução de conflitos. A Bíblia diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nona pedra: comunicação. Que é comunicação? Não é nada mais do que a arte do encontro. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Seja a morte ou vida, felicidade ou infelicidade, tudo depende de como nós nos comuniquemos. O silêncio é um instrumento que se utiliza em muitos matrimônios no momento equivocado. A diferença frequentemente para com os sentimentos da esposa e a recusa em dialogar com ela pode levar ao fracasso do matrimônio. O silêncio imposto pelo homem pode levar à quebra do matrimônio e matá-lo lentamente. Uma das maiores preocupações de uma mulher não é que seu marido resolva tudo, senão que a escute. Porque muitos matrimônios não resistem à prova do tempo, porque tolera o que molesta e não cria um clima de diálogo. Somos seres comunicáveis e tudo se aplica especialmente ao matrimônio. 10ª pedra: perdão. Mateus 5, 23 e 24. O propósito de Deus ao criar a família foi o seu louvor, que a sua glória se espalhasse por toda a terra. Portanto, qualquer ataque à família é um ataque a Deus. Vivemos em uma época em que as famílias estão sendo terrivelmente atacadas por flechas que vêm de todas as direções. Satanás tem feito tudo usando sofisticada estratégias e armas para debilitar e destruir a família que Deus criou. Também nossa dureza de coração, que não é mais que um orgulho, amargura e dificuldade para perdoar com a mesma medida de perdão com que Deus nos há perdoado em Cristo. Isso tem provocado muitos distúrbios nas famílias. Não aceitamos que não perdoar o outro não é ser perdoado por Deus.
Porém, há esperança de restauração. A Bíblia nos assegura esta possibilidade. Sempre que deixemos que o Senhor realize este milagre de restauração completa. Nossas famílias podem ser uma bênção nas mãos de Deus. O pastor Dynasty Barrada, da Universidade da Família, assinala que a hipocrisia prejudica a confiança e isso afeta a transparência nas relações. Assim mesmo, a dureza de coração é o maior inimigo da restauração familiar. O que comete um erro não consegue responsabilizar-se de suas ofensas. Igualmente, ao que ha sido ofendido, não busca perdoá-lo. Restaurar uma família ou um matrimônio que se há destruído, inevitavelmente requer exercitar o perdão. O perdão é, sem dúvida, a palavra-chave no processo de reconstrução dos laços familiares. Paulo disse em Colossenses 3:13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Sem perdão, não há forma de dar o primeiro passo. A arte de saber perdoar deve ser aprendido por todo cristão que quer ser feliz. Perdoar não é uma opção, é uma necessidade. Existem umas palavras mágicas que abrem as portas da felicidade. Me equivoquei, sinto muito, perdoa-me, estou muito triste porque te magoei. Porém, recordar algo mais importante ainda. Saber perdoar é essencial, porém não ofender é muito melhor. 11ª pedra, amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. A Bíblia fala de um novo tipo de preponderância no matrimônio. Portanto, é o amor. Um domínio sem domínio, uma dedicação completa ao bem-estar do ente querido, assim como a Cristo com sua igreja. O verdadeiro amor é mais que um simples sentimento, é um princípio. O amor que se baseia unicamente nos sentimentos não tem esperança de continuar durante toda a vida. No entanto, o amor que se baseia em princípios não só durará, como também enfrentará qualquer problema ou prova. Deus utiliza a família como o ambiente no qual terá lugar a formação e o desenvolvimento dos valores éticos, morais, sociais, espirituais e religiosos. O lar pode ser simples, mas pode ser sempre um lugar em que se profira palavras alegres e se pratique atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. O cristão deve cultivar o amor e a ternura no lar. Paulo disse: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O amor é responsável de eliminar a maioria dos problemas nas relações familiares. A família terrestre é uma representação da família celestial. Pais e filhos devem aprender a lutar contra as tentações e o pecado. No lar deve haver amor. Esse amor que une os corações de cada membro com fortes laços. O amor é a lei do céu que une a divindade com a humanidade. 12ª pedra, piedade. 1 de Timóteo 6,6. A virtude da piedade pode suprir a falta de uma ou mais qualidades anteriores. Pode ser que um não tenha essas qualidades, porém, a piedade
não pode faltar. Ela é a fonte originária de todas as demais virtudes. Como se pode identificar a uma pessoa piedosa? A Bíblia dá as características de alguém que é piedoso. Em Gênesis 5, se menciona o nome de Enoque. Descreve-se a ele como alguém que caminhou com Deus. No livro de Hebreus, Enoque se descreve como uma pessoa que agradou a Deus. Portanto, temos duas características de Enoque: caminhou com Deus e agradou a Deus. A Bíblia ensina que Jesus se submeteu a seus pais, no entanto, é igual ao seu pai. Portanto, uma esposa submissa não é menos valiosa como ser humano e é piedosa em seu matrimônio. Portanto, uma pessoa piedosa é aquela que é amiga de Jesus. E existe uma bênção da restauração. Encontramos uma rica promessa de restauração em Isaías 42:3. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, trará justiça. Aqui nos apresenta a missão de Jesus, aquele que, quando vinha, trairia consigo a bênção da restauração. A cana quebrada se reconstituirá, e o pavio que fumega voltará a ter luz. Então, a missão de Jesus seria restaurar o que estava quebrado, o que parece inútil e inutilizável. O profeta nos comunica através da alegoria do pavio fumegante a que Deus, em sua infinita graça, enviou a Jesus em lugar de substituir a mecha fumegante e inútil. Restabelece sua formação de iluminador da casa. Que as pedras da unidade, responsabilidade, paciência, cortesia, amor, oração, prudência, compreensão, comunicação, perdão, amor e piedade sejam os elementos reconstrutivos em tua vida e em tua família. Jesus quer acender o fogo em teu lar. Quer que teu lar se converta em um pequeno céu na terra. Que Deus abençoe a todas as famílias neste tempo do fim. E que as chamas do amor em nossos lares nunca se apaguem. Amém.